Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas de arte. Nós já havíamos feito a introdução na última aula, na unidade 4, sons a nosso redor. Pessoal, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, sobre o que é que vocês já pararam, alguma vez vocês já pararam para pensar, já pararam para ouvir, onde quer que você esteja, os barulhos que vocês ouvem. Então, quais os sons, por exemplo, que a criança da imagem está ouvindo? Olha só, esta criança aqui, né, aqui no primeiro plano. Olha quantas coisas estão fazendo barulho. Pessoas conversando, carros, né, veículos no trânsito, pássaros cantando, né, entre outros, né? Nessa foto só está mostrando esse. Alguma vez vocês já experimentaram escutar o som em sua volta? Já fecharam os olhos alguma vez e tentaram fazer essa experiência? Tentem fazer. Feche os olhos de vocês por 1 minuto e concentra. Não abra os olhos, tá? Concentra e depois vocês me falam o que é que vocês conseguem ouvir. Então, ouça com bastante atenção, tá? Talvez vocês, como vocês estão em lugares diferentes, acredito que cada um vai ouvir sons diferentes. Então, essa unidade da página 28 e 29, sons ao nosso redor. O que é o som, pessoal? Você já experimentou parar o que está fazendo, fechar os olhos, identificar quais são os sons que estão à sua volta, como a garota da imagem a seguir, essa daqui? Nosso dia é tão corrido, né, pessoal? A gente parar um pouquinho e pensar assim, e ouvir. Que som que a gente consegue ouvir? Que som que é que está sendo, que está ao meu redor? O exercício de ouvir e identificar os sons do ambiente é surpreendente, até mesmo à noite. Se você fechar os olhos, você consegue ouvir algumas coisas. Bem menos do que durante o dia, mas você consegue. E dependendo também do lugar de onde você estiver, né? Se você prestar atenção, pode perceber que alguns lugares têm sons característicos. Por exemplo, no centro de uma grande cidade, por exemplo, né, já escutamos variedades de sons. Carros, motos, ônibus, buzinas, eles se movendo, né? E telefone tocando, anúncios de lojas, né? Esse pessoal que anda de moto, que faz propaganda, de lojas, ou, né, propaganda em geral. Se estivermos no meio de uma mata, por exemplo, uma roça, numa fazenda, sons são outros. A gente vai prestar atenção mais em sons de pássaros cantando, o som, né, do vento batendo nas árvores, animais andando pela mata, insetos, o vento batendo, né, nas folhas das árvores. Né? Já em uma escola, podemos escutar som de crianças conversando, brincando, o som do sinal do recreio, material caindo no chão, entre outros, né? Olha só esse desenho aqui dessa menina com os olhos fechados, ouvindo o som ao seu redor. Então, os sons de um ambiente relacionam-se com os seres e os elementos que existem nesse espaço. Então, o que significa que, dependendo do espaço de onde você estiver, os sons são característicos. Então, há centenas de anos, os sons presentes em uma cidade não eram os mesmos que existem atualmente, porque antigamente não tinha tantos veículos como tem hoje, né? Vou mostrar aqui para vocês. No início do século XX, muito tempo atrás, não existiam tantos carros como existe hoje. A maioria das pessoas andavam a pé, de bonde, de trem ou por meio de animais, como por exemplo cavalo, carroça. Então não tinham tantos carros assim. Então, observe as imagens a seguir e a gente vai conversar depois, ou vocês conversam com
ou a sua família, que tipo de som você consegue imaginar em cada uma dessas imagens. Lembrando que é o mesmo lugar, porém em épocas diferentes. Aqui, ó, é uma vista geral da Estação da Luz em São Paulo no início do século XX. Aqui já são nos dias atuais. Olha a diferença. Primeiro, né, a quantidade de pessoas, quantidade de veículos, né, de trens. Aqui porque não mostrou do lado de fora da estação, né? Agora aqui, por exemplo, aqui está mostrando. Olha quantas pouquinhas pessoas andando pela rua. Né? Tem um carro ali, outro lá. A maioria das pessoas andavam a pé. Bom, pessoal, vou deixar o link para vocês desse site. Sobre algumas imagens da década de 10 em São Paulo. Olha só, esse daqui é o viaduto do Chá. Quem conhece São Paulo, eu acho que vai conhecer essa parte aqui. Porém, esse aqui, olha só, a década de 10, pessoas andando a pé, um bondinho era puxado por animais. Esse você não via quase nenhum movimento de veículos. Mas olha só como ele é hoje em dia. Pessoas, muitas pessoas, veículos. Você não vê mais pessoas andando no meio da rua porque ele é perigoso. Já tem moradores de ruas, de rua, pessoas em todo canto. Essa daqui, ó, Largo de São Francisco. Olha como era a fachada desse lugar. Militão Augusto de Azevedo, Estação Conteúdo, olha só. É a fonte da foto, tá? Isso é na década, acredito que seja na mesma década, porém não tem a data. Mas é na década de 10, não tem uma data específica. Mas olha só como é que era antigamente. Tinha mais janelas do que porta. Olha só. Como é hoje? Vamos ver como ficou. Preservado, porém com algumas mudanças bem significativas. Olha só. Esse daqui é o Convento da Luz. Olha só como é que era a fachada. Deixa eu tirar aqui o mouse, porque a imagem fica escura. Olha só, que legal, gente. Muro baixinho. Vamos ver como vai estar hoje. Deixa eu ver a data aqui, ó. 1875. Agora, a foto de agora de 2014. Olha como está hoje. Olha só a quantidade de carros. Olha só a diferença desta imagem com esta imagem. Olha a quantidade de veículos, gente. É muito barulho, não é? Essa daqui é uma avenida chamada Avenida São João. Olha só, gente, não tem veículo, não tem nada. Olha só que interessante. Aqui vocês conseguem perceber a trilha dos bondinhos, né? A maioria do pessoal tudo a pé. E olha só o traje que os homens usavam nessa época. Terno, gravata, chapéu. Era comum, como hoje é comum nós usarmos short, calça jeans, camiseta. Nessa época, se o homem não usasse terno, chapéu, ele era mal visto. Vamos ver como é que está hoje? Olha só, é interessante. Os postes, tudo diferente. As luzes da rua, parecendo lamparina. Vamos ver como é que está hoje, em 2014. Olha a diferença. Deixa eu colocar mais para cá aqui. Olha a quantidade de veículos, quantidade de pessoas. Olha só, vou até voltar aqui. Prédios, olha lá, os semáforos. Nessa época nem existia semáforo, nem precisava, porque... Olha só. Olha só. É muita diferença, não é, pessoal? Aqui é em Jardins. Olha só, antes de construir, olha como era.
Tinha uma casinha aqui, um monte de terra, trilhos. Olha só, os trilhos. Não é trilho de trem, viu, pessoal? Era bondinho, ali o bondinho ali, ó. Diferente. Olha como que está hoje. Meu Deus! Olha isso, gente. Olha isso. Olha a diferença. Prédios. Vários prédios. Mais veículos. É que não tem muita gente na rua, né? Mas a diferença é gritante, olha só. Antes de construir. Viram? Ó, aqui, ó, tinha um poste. O único poste para iluminar dos dois lados. Aí tinha uns eu não sei se é balaústre que chama, em cada lado. Olha aqui, já é diferente, olha só, o tanto de iluminação nas ruas. Aqui foi em 1902, é no centro, uma parte do centro da cidade. Olha só, olha o veículo. Era com animal, né? Uma carroça. Olha só, quase não tinha nada construído. Rua de terra e o trilho dos bondinhos. A linha, né? Dos bondinhos. Olha os postes, como é que eles eram. As casas. Vamos ver como é que vai estar hoje, 2014. Tcharam! Olha só isso, gente. Meu Deus do céu, olha a diferença. Prédios sendo construídos, olha lá. Olha a quantidade de veículos. Gente, o barulho, sons diferentes dessa época com essa daqui. É gigantesco. Olha só. Olha só. Nossa. Aqui é em Limeira, 1902. Olha só. Homens trabalhando. Né? Poucas casas. Aqui já tinha deveria estar construindo uma trilha de trem já. Eu acredito que seria um trem aqui. Olha só a pose. Vou tirar foto. Olha como é que está hoje, gente. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Quantidade de veículos, de prédios, pessoas, veículos variados, moto, carros, caminhonete. Olha só os prédios. Viu, gente, a diferença de antes e depois? Pessoal, na descrição do vídeo eu vou deixar o link daquele site para vocês verem com mais calma. Vocês mesmos podem passar as fotos do antes e depois, tá? Pode até pesquisar se tem em outras cidades. Por exemplo, a nossa cidade aqui em Uberaba, nós temos uma cidade mais antiga, né? 200 anos. É 201, né, gente? 201. Bom, eu acho, né, que toda vez eles mudam a data da nossa cidade. Então, aqui em Uberaba, por exemplo, nós temos vários lugares antigos. Essa daqui, ó, é um site também, depois eu vou deixar o link para vocês, de fotos antigas daqui de Uberaba. Olha só a diferença, pessoal. Aqui é a Avenida Leopoldino de Oliveira. Antigamente, a gente tinha um córrego no meio da avenida, onde hoje é a passarela para entrar não sei como é que fala, cúpula, não sei, do que pega o vetor. Então, hoje em dia, o vetor passa aqui, ó, de um lado e do outro. Olha aqui. Então, aqui é a Avenida Leopoldino de Oliveira. Olha só, que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a Praça Rui Barbosa. Até que essa foto não é tão antiga, não. Mas olha só essa daqui. Essa daqui também é a Igreja Santa Rita antes da reforma. Olha só como era. Aqui atrás, ó, é o Hospital das Crianças. Olha a diferença de hoje, desta foto com a de hoje. Vocês reconhecem esse lugar? Esse lugar hoje não tem esse crucifixo aqui. Ele está lá na porta da Igreja Santa Rita, né? Naquele, acho que é um pouquinho no morro da Igreja Santa Rita. Sabe que igreja que é essa?
é a abadia, a igreja da abadia. Olha só que diferença dela com essa foto. Olha essa foto. Essa daqui, se eu não me engano, é a Avenida a Rua Arthur Machado. Eu acho que é. Se eu não me engano, eu acho que é. Olha só, pessoal no meio da rua, o trânsito era de carroça, os animais aqui. Olha isso daqui. Aqui assim, aqui é a Praça Rui Barbosa. Aqui é onde tem hoje em dia tem uma ótica bem aqui na esquina. E aqui pra lá, que aqui não dá pra ver, é o calçadão. Então, olha só o veículo que tinha em Uberaba antigamente. Não tinha carro. Só quem tinha muito dinheiro que tinha carro. Mas nessa época nem isso aqui tinha. Porque era pouquíssimas casas. Olha só, aqui hoje é a Praça Rui Barbosa, né? Estacionamento das carroças. Carro de boi. Olha só a diferença, pessoal. Agora imagina. Antigamente, não se ouvia barulho de veículo nenhum. Praticamente quase nenhum. Buzina, como chama? Poluição, tanto sonora quanto poluição do ar, não tinha, né? Porque as pessoas andavam a pé, as pessoas, porque a cidade era pequena, então tudo era mais perto, né? Então facilitava bastante. Voltando ao nosso livro, na página 31, regionalize-se. Você sabia que a poluição do ambiente também pode ser causada pelo excesso de sons e ruídos? Esse tipo de poluição é chamado de poluição sonora, quer dizer, o excesso de barulho. Os sons em volume excessivo prejudicam a audição e a saúde, não só das pessoas, mas também dos animais que vivem naquele ambiente. Em algumas cidades do Brasil foram criadas leis, conhecidas como a Lei do Silêncio, que buscam estabelecer normas para a reprodução de sons ou ruídos durante o dia e a noite. Entre elas são Araraquara, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Parnaíba. Tem essas cidades, eu não sei se são todas essa lei, que funciona a partir das 10 da noite. O som, se você estiver fazendo uma festa na sua casa, você tem que abaixar o som, porque a patrulha do silêncio pode ser acionada e você pode levar uma multa. Tá? Então, a lei do silêncio vale para todos, tanto para vocês como para quem está perto de você. Como vocês estão fazendo as atividades em casa, então ao invés de vocês troquem a palavrinha escola pela casa. Vamos descobrir o som que existem em nossa escola ou em sua casa? Prepare os ouvidos. Em sua casa, feche os olhos e faça silêncio para ouvir os sons desse ambiente. Você pode ficar no seu quarto, na sala, seja em qualquer lugar. Feche os olhos. Concentra. Você já havia percebido a quantidade de sons que pode ser ouvido na sua casa? Qual foi o som mais curioso que você percebeu? Depois você fala pra gente, tá? Depois, esse daqui não precisa fazer porque trabalha em grupo, atividade em grupo, tá? Então, faça somente esse daqui, uma atividade prática. Agora, tarefinha para ser corrigida na próxima semana vai servir para o pessoal que está fazendo online. Na atividade anterior, você investigou os sons de sua escola. Agora, que tal pesquisar os sons de sua casa? Então, pessoal, o pessoal que está fazendo a atividade em casa, atividade online, vocês vão fazer direto essa tarefinha aqui, tá? Escolha um local de sua casa onde possa ficar confortável, feche seus olhos e aprecie o som do ambiente. Procure identificar de onde eles estão vindo para vocês escreverem aqui. Como você percebeu o ambiente sonoro de sua casa? É tranquilo, calmo, barulhento, estressante? Que tipo de som você conseguiu ouvir? Então, escolha um lugar da sua casa. Aí você vai escrever aqui, ó, eu escolhi o meu quarto, eu escolhi o banheiro, eu escolhi a varanda, escolhi a sala. Ouvi os seguintes barulhos. Vocês escrevem aqui. E da onde está vindo. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula. Eu quero ver quem é que vai ouvir mais barulho. Um beijo, um abraço, até mais.